Olá, tudo bem? Dando sequência às nossas perguntas e respostas, recebemos algumas sugestões. A primeira é da Kelly Cristina Oliveira, que solicita um vídeo explicando que a endometriose não é uma doença autoimune. E em tempo de coronavírus, muitas pessoas postam isso e acreditam nisso, e elas têm medo de serem do grupo de risco. Nesse mesmo sentido, a Rosângela Ripamonte questiona se as pacientes portadoras de endometriose têm mais chance de serem contaminadas com o coronavírus. Eu agradeço para ambas a sugestão desse tema. Hoje é dia 3 de abril de 2020, portanto estamos na vigência dessa pandemia que está assolando a todos nós. E cabe lembrar que todo dia estamos recebendo novos conhecimentos sobre o Covid-19 e, portanto, minha opinião vai se pautar nesses dados e informações que podem mudar a curto prazo e, dessa maneira, minha opinião pode ser alterada de acordo com essas informações. Essa ideia de maior risco de infecção nas mulheres com endometriose advém da teoria imunológica da doença, o qual postula que o sistema imunológico dessas mulheres permitem a implantação e a sobrevivência das células de endométrio fora do útero. E dessa maneira, essa permissividade estenderia para além das células de endométrio, para vírus, bactérias e outros agentes. E de fato, existem alguns apontamentos que sugerem que a mulher que tem endometriose tem maior risco de infecções genitais, como HPV, como doença no útero, inflamatória pélvica no útero e nas tubas. Mas eu insisto em afirmar e citar que esse risco é bem discretamente aumentado. Porém, não há nenhuma evidência estruturada e organizada que mostre que a mulher que tem endometriose tem maior risco de infecções em outros sistemas que não seja o reprodutor. Soma-se isso o fato da endometriose ocorrer em pacientes mais jovens e o Covid-19 ser mais grave normalmente em pacientes acima de 60 anos. E, portanto, nessa fase a doença não está mais ativa. E, finalmente, não há nenhum estudo publicado até o momento mostrando ou associando a endometriose com Covid-19. Portanto, até o momento posso afirmar que a endometriose não é um fator de risco maior ao Covid-19, tanto em termos de maior risco de infecção quanto a sua maior gravidade. A próxima pergunta foi enviada pela leitora Luciana Lemos, que questiona se quem tem endometriose pode tomar a vacina contra a influenza. Sim, a endometriose não é contraindicação para nenhuma vacina. Cumpre salientar que a mulher que tem endometriose normalmente está na idade reprodutiva e caso ocorra a influenza em gestante, o quadro pode ser muito mais grave do que uma mulher não grávida. Portanto, é altamente recomendável que todas as mulheres, especialmente aquelas da faixa etária entre os 20 até os 40, 45 anos, elas devem e é altamente recomendável tomar a vacina contra a influenza. A Graziela Martins pergunta se as células de adenomiose são iguais à das endometriose e por que são consideradas doenças diferentes. A endometriose e a adenomiose guardam algumas semelhanças, como sua origem. Ambas decorrem da invasão das células de endométrio fora da sua cavidade. Quando ocorre no útero, define-se a adenomiose. Fora do útero, ocorre a endometriose. Ambas podem causar dores pélvicas e ambas podem dificultar um pouquinho a gravidez. Mas, para além dessa semelhança, existem muitas diferenças. A endometriose ocorre normalmente em pacientes que nunca engravidaram, já a adenomiose é muito mais frequente em pacientes que já tiveram um aborto ou tiveram o parto.
E a endometriose não costuma alterar o padrão do fluxo menstrual, já a adenomiose normalmente aumenta esse fluxo. E dessa maneira, apesar de guardarem algumas semelhanças, elas são classificadas como doenças diferentes. Essa pergunta foi enviada pela Márcia Pereira e ela questiona se é possível engravidar com adenomiose e quando devo procurar ajuda na reprodução assistida. Obrigado pela pergunta e ela é muito frequente, inclusive nos consultórios. Sim, a mulher que tem adenomiose, ela tem uma completa possibilidade de engravidar naturalmente sem necessitar de algum auxílio. Mas essa probabilidade depende da extensão da adenomiose. Se for numa pequena área, o potencial reprodutivo dela é semelhante a uma mulher sem nenhuma doença. Já quando ocorre difusamente, interfere um pouco mais, diminuindo esse potencial reprodutivo. Quanto a procurar algum serviço com especialização em reprodução, vai depender um pouquinho da idade da mulher. Se a paciente tem menos de 35 anos, recomenda-se fazer uma avaliação e investigação após 1 ano de tentativa. Já nas pacientes acima de 36 anos, recomenda-se após 6 meses de tentativa. Mais uma vez, eu agradeço o engajamento e a atenção de vocês e responderei novas perguntas em breve. E estamos à disposição no nosso site www.doutorelioporextenso.com.br, no blog Endometriose Eu e em outras mídias como Instagram, Facebook e YouTube. Até breve, estaremos aguardando suas perguntas.